Amém? Abacuque 2, versículo 1. O título que Deus colocou que me deu para direcionar nossa vida, o estudo, a palavra de hoje é Os Mistérios das Providências de Deus. Amém? Os Mistérios das Providências de Deus. Já explico isso. Olha o que diz Abacuque 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas, sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Tremendo esse versículo, né? Maravilhoso, né? Os mistérios das providências de Deus. O que significa isso? O que significa mistério? Qual o sentido da palavra mistério? Eu fui buscar no dicionário, mistério diz o seguinte, é algo secreto, é algo escondido, né? É algo que é incompreensível, que não se consegue explicar ou desvendar. Isso é mistério. Mistério é cada um dos pontos da doutrina religiosa cristã que são considerados verdades. Entretanto, são inacessíveis à razão humana. Isso é mistério. Mistérios são aquelas coisas de Deus que, quando a gente fala da palavra de Deus, que a gente não consegue realmente assim, a gente crê como verdade, a gente não consegue compreender a nossa razão. Por exemplo, o mar se abrir. A gente sabe que é verdade, mas cara, será que nossa razão às vezes entende que ele abriu? Será que o mar abriu? Será que nossa razão às vezes aceita isso? Nós temos como verdade. Isso é um mistério, não é verdade? Outro detalhe ali, outro machado flutuar. É coisa ali da física. Isso é um mistério tremendo. Isso são coisas misteriosas, as coisas de Deus. Porque não é somente o mar se abrir, não é somente o machado flutuar. Ali existe um mistério. Tem algo que Deus quer revelar. Tem algo que Deus quer trazer à luz. Tem algo que Deus quer trazer, por exemplo, a sabedoria do homem. Por exemplo, a Bíblia diz que o sol parou. O tempo parou, a verdade não é. Será que Deus somente parou o sol por parar? Será que Deus abriu o mar por abrir? Que o machado flutuou? Não! Ali tem um grande mistério, aonde Deus quer revelar algo ao nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa vida, né? Outro exemplo ali que é tremendo para mim, a multiplicação dos peixes e dos pães. É um mistério tremendo. Como Deus multiplicou? Eu sei que Deus multiplicou, falar, Deus é Deus, Ele é poderoso. Mas existe algo muito profundo nisso. Tem algo que Deus quer realmente revelar à nossa vida. Porque nós lemos um texto que Deus revela os seus mistérios a todos aqueles que o amam. Estava lá em 1 Coríntios 2, não é verdade? Aqueles que amam, Deus revela coisas profundas, não é verdade? Isso é mistério. Agora, o texto é os mistérios das providências de Deus. Agora, o que significa providência nesse contexto que nós vamos trazer? O que significa a palavra providência? Olha que interessante o que é providência. Providência é conhecimento antecipado. Providência é conhecimento antecipado. Não é verdade? É presciência do futuro para acautelar-se com ele, prudência e previdência. Então você ter, por exemplo, providência é você saber que algo pode acontecer na frente. Por exemplo, né? Alguém viaja lá para o interior do Paraná e vai pegar uma trilha complicada de bike. Ei, leva uma câmera nova. Ou vai de carro, ei, leva um step a mais. Porque você sabe que lá tem alguma coisa. Lá tem obstáculos, lá você pode ter um problema. Então você leva isso de reserva. Então providência é justamente isso, é você saber o que vai acontecer no futuro. E você já recebeu hoje a direção para que você não tenha o quê? Sofrimento. Amém, igreja? É esse texto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Os mistérios das providências de Deus. E como nós podemos juntar, resumir mistérios com providência? Os mistérios, resumindo da seguinte forma: os mistérios da providência de Deus podemos resumir como a ação de Deus pela qual Ele conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado de acordo com a sua o quê? Plenitude. Amém, igreja? Então os mistérios com as presciências de Deus é como Deus age para dar o divino fim a todas as coisas que Ele planejou. Glória a Deus, igreja. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Ó,
profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro, que primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. O quê? Amém. O profeta só conseguiu declarar isso nesse versículo em Abacuque 2:1, porque ele conhecia Deus na sua plenitude, ele conhecia Deus no seu comprimento, ele conhecia Deus na sua profundidade, ele conhecia Deus na sua altura, ele conhecia Deus no seu todo, porque se o profeta não conhecesse Deus, ele jamais poderia ter declarado essa oração, que ele declarou. Por quê? Olha só, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre as muralhas, guardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Resumindo, o que Abacuque falou? O seguinte: Senhor, eu estou angustiado, estou com necessidade, estou com problemas, estou passando um desafio, e eu preciso da sua revelação, eu preciso da sua sabedoria, eu preciso da sua presciência, eu preciso ver como o Senhor vai operar nessa situação, como o Senhor vai mover esse impossível. Senhor, tem algo muito difícil na minha vida, tem algo acontecendo, e Senhor, eu já esgotei as minhas forças, já murmurei, já me queixei, já chorei, já lamentei, já coloquei o dedo, mas Senhor, eu quero te confessar a ti, que eu me lembrei quem é o Senhor, e agora eu vou para a muralha, e quero a sua resposta. Amém, igreja? Foi isso que Abacuque fez, e é esse texto, é nesse contexto, é nesse tom que eu quero trabalhar a palavra de Deus hoje para nossas vidas. Glória a Deus, igreja, porque assim como Abacuque, muitas vezes nós estamos envolvidos com alguns problemas, algumas soluções, e necessitamos alguns problemas que necessitamos de soluções, e nós não temos como ter aos nossos próprios olhos, ao nosso executar, nós não conseguimos. Tem certas coisas que estão longe, estão fora da nossa ação. Você pode fazer o que quiser, você pode revirar, você pode xingar, você pode gritar, você pode fazer promessa que não vai acontecer, porque está fora do seu domínio, você não tem como operar. O problema é que tem certas coisas que você não pode se afastar, você não pode fugir, você tem que permanecer. Então, se você não tiver um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que vai em lugares que você não pode ir, um Deus que revela mistérios, e que dentro dos seus mistérios Ele dá a providência. Se você não tiver, sinto muito, mas você vai virar um murmurador, você vai virar um abatido, Satanás vai deitar e rolar na tua vida, porque você pode acabar com situações, com circunstâncias que Deus deu para você, e você pode não comer e não aproveitar o melhor dessa terra, pela amargura que pode vir pelo ressentimento, e de certa forma você pode se afastar de Deus, porque Deus vai estar falando, vai estar se movendo, mas você vai se cegar. Então Abacuque declarou que o melhor lugar para estar é na torre de vigia, na sua muralha, para ver e ouvir o trabalhar e o mover de Deus, que Ele já está fazendo na nossa vida, que já está fazendo em toda a humanidade, em toda a terra. Amém, igreja? Olha só o que Abacuque começa a declarar. Eu quero que vocês entenderam o contexto do momento que Abacuque está vivendo ali, para ele declarar isso. Abacuque não fez essa declaração, ele simplesmente não se moveu em fé, falando o que ele falou de maneira comum, não, ou simples, ou por qualquer coisa. Ele estava vivendo algo terrível para ele, né? Uma coisa que eu aprendi problemas não se medem. Você nunca pode comparar problemas, porque o problema do outro que pode ser pequeno para você, mas é tremendo para o outro. Então nunca julgue problema. Amém, igreja? Nunca julgue o problema, porque cada um sabe, cada um sofre numa área, cada um tem suas dificuldades, então nunca julgue problema, clame pela voz de Deus na vida das pessoas. Amém, igreja? Quando alguém fala assim, estou com um terrível problema, mas é isso? Não julgue isso, porque de repente você mesmo, na pele daquela pessoa, você não conseguiria suportar aquele problema, você poderia não passar, e Abacuque está vivendo isso naquele momento. Algo que aparentemente aos nossos olhos pode vir até ser simples, mas para ele era algo muito difícil. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês, entender o contexto que Abacuque estava vivendo e as providências que Deus deu para ele, né? Olha o que diz Abacuque 1,
do versículo 2 ao 4. Abacuque, começando a falar com Deus, ele fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? Violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição, a violência? Está tudo estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é o quê? Pervertida. Abacuque está vivendo um momento ali tão ruim. Ele estava tão amargurado. Estava uma aflição tão grande que ele começou a se queixar. Ele começou a reclamar. Ele começou a ver as coisas, os problemas, as situações, circunstâncias, só reclamava. Ele só ia para Deus e Deus, por que você não faz uma coisa? Olha a justiça, olha o que está acontecendo, olha a corrupção, olha a maldade, Deus. Olha como as pessoas estão sendo injustas, não tem mais amor, não tem mais nada. Abacuque estava assim, ele simplesmente começou a se mover no seu próprio eu. Ele começou a gritar, começou somente a se queixar com Deus. Era essa atitude que Abacuque estava tendo. E ele não falou isso não, e ele o que? Só murmurava. A vida dele era o quê? Só murmurar em relação aos injustos. E ele queria o quê? Uma correção de Deus. Era essa a visão que Abacuque estava vivendo. Por isso que Abacuque fez aquela oração: Senhor, agora vou para a muralha. Mas não para por aí não. Vamos entender um pouquinho mais no verso do 5 ao 9. Por que o contexto que estava ocorrendo na vida de Abacuque, né? E Abacuque faz essa queixa para Deus e Deus responde no verso 5 ao 9. Agora vamos ver qual foi a resposta do Senhor para Abacuque. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas os conquistam. Depois passam com o vento e prosseguem. Homens carregados de culpas, que têm por Deus a sua própria o quê? Força. Amém, igreja? A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus de providências misteriosas. Abacuque clamou a Deus, reclamou a Deus, e Deus falou para ele: Abacuque, eu tenho uma providência, e a minha providência vai ser essa: eu estarei levantando uma nação, eu estarei levantando um povo, eu estarei levantando guerreiros que irá destruir toda aquela terra, que vai acabar com aquele pecado, que vai acabar com a injustiça. Foi essa voz que Deus deu para Abacuque. Mas tudo isso depois, né, que ele pôde estar também ali, que teve um entendimento, né? Apesar que ele fez a pergunta aqui, mas Deus ainda não respondeu o que ele queria de fato. E olha só, outra coisa que faltava. Porque Deus deu essa resposta para ele, mas olha só o que Deus fala ainda para Abacuque no verso 13, né? Porque por mais que Deus falou isso para Abacuque, faltou algo muito, muito importante. Porque Deus falou para Abacuque que ia fazer isso, mas Deus não queria, o Abacuque não queria só isso. Abacuque queria o quê? A solução do problema. Porque não adianta somente apontar o problema, não adianta destruir ou resolver a guerra. Toda guerra ela existe, toda luta existe, por algum motivo, mas qual é o motivo? É solucionar um problema. Deus falou que estava enviando soldados, mas não falou para Abacuque se ia resolver ou não um problema. Olha o que diz o verso 13: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal? Abacuque falando com Deus, né? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal?
Não podes tolerar a maldade? Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque fica tão brabo com Deus, porque Deus falou que ia destruir uma nação. Mas como que Deus ia destruir a nação? Ia pegar um povo injusto para destruir aqueles injustos que Abacuque estava reclamando. Mas Deus falou o seguinte: Deus, se esses homens vão vir com tanta ira, com tanta raiva, com tanta força, Deus, eles são piores que aqueles homens. Como você pode pegar um povo pior para destruir aqueles lá? Abacuque não estava vendo solução, Abacuque não estava vendo razão na vida de Deus. Deus, você perdeu a noção? Deus, o que você está fazendo? Deus, como você pega os ímpios, pega pessoas piores para destruir? Sabe, igreja, muitas vezes Deus trabalha e trabalha do seu jeito. Nós não conseguimos enxergar ou entender o que Deus está fazendo, mas nós precisamos colocar a nossa mão, entregar a nossa vida, a solução para Deus, porque Deus sabe melhor todas as coisas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Nós podemos muitas vezes não julgar o pecador homossexual, por exemplo, não é verdade? Mas nós condenamos de maneira muito ríspida a prática que eles vivem. É verdade ou não é? Nós condenamos o homossexualismo, o pecado. Nós amamos o pecador, não é verdade? Nós amamos isso, né? A gente pega, muitas vezes nós condenamos. Eles estão nos shows, estão nas boates, estão fazendo lá os seus desfiles, estão realmente lá se pervertendo, né? E quando Deus pega e manda um maluco, manda um atirador lá na boate, que nem aconteceu lá naquela boate lá nos Estados Unidos. Como? Não, na boate nos Estados Unidos lá. Hã? E quando lá em Orlando falaram que matou todo mundo. Será que Deus não pegou um povo em rebelião, um povo que estava em iniquidade, um povo que não estava vindo a voz de Deus, e pegou outro povo injusto para matar, para acabar com tudo? Será que Deus não queria trabalhar de alguma forma nisso aí? Será que não queria? Um povo mais se tornou mais injusto do que aqueles lá. Aqueles viraram heróis, não é verdade? Sabe o que isso acontece? Porque muitas vezes nós estamos na torre da sentinela, nós estamos na torre de vigilância, nós estamos chegando no trabalho de Deus, não estamos movendo a Deus. Por que essa bagunça no mundo? Por que está explodindo bomba na França? Por que está tendo pessoas sendo esfaqueadas na Alemanha, na Europa? A Europa foi um berço de avivamento. Lá o povo está rebelde, não mais ouvindo a Deus. Muitas cidades dos Estados Unidos também estão assim. Será que Deus não está trabalhando na vida do ser humano, na vida do mundo, para mostrar que Jesus está voltando? Que Jesus quer fazer algo maior? Será que Deus não está permitindo tudo isso aí porque nós estamos orando? Estamos jejuando, estamos clamando por justiça, nós estamos clamando pela presença de Deus? Será que Deus, de certa forma, não pode estar trabalhando nessa nação, nesse povo? Pense e considere, porque a mesma coisa aconteceu aqui em Abacuque, tem acontecido nos nossos dias hoje. É bomba estourando na Bélgica, é bomba estourando na França, é na Alemanha, é nos Estados Unidos, essas loucuras, é na Síria. Será que Deus não está movendo os seus soldados? Será que Deus não está levantando até povo, porque muitas vezes nós somos bonzinhos? Deus mandou a gente amar os outros, não é verdade? Nós não temos coragem de matar ninguém, mas tem povo rebelde, que eles têm sangue frio. Será que Deus não levanta um exército de guerreiros para lutar, batalhar entre eles, e para nós ficarmos atentos, entendermos o trabalho de Deus? É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, igreja. Nossos olhos têm que estar onde Deus está trabalhando. Todos entenderam o trabalho de Deus muitas vezes. A gente pode pensar que é loucura, é diabo, é as trevas trabalhando, mas será que é as trevas mesmo? A Bíblia diz que o próprio Deus ouviu a oração de um profeta e não colocou o povo santo para batalhar e exterminar os injustos. Pegou outro povo pior ainda para acabar com aquele povo. Não foi a mesma coisa? Não tem semelhança nisso aí? Esse era o contexto da vida de Abacuque, né? Esse é o texto de Abacuque. Por isso que Abacuque estava indignado com Deus. Ele estava indignado com Deus por isso aí. Porque Deus não resolve. Porque Deus falou tudo com ele. Deus exterminou um povo, mas não resolveu um problema. Foi a mesma coisa que aconteceu lá. Poxa vida, um monte de gente exterminada, mas o problema foi solucionado? Me diga, lá na boate Pulse lá, foi solucionado o problema de homossexualismo? Não foi solucionado. Lá na onde que foi lá, naquele, de repente, naquele jornal lá, foi resolvido o problema que de repente, que causado, não foi solucionado. Lá na França, Deus permitiu que, de repente, bombas fossem estouradas lá. Por que eu digo que Deus permitiu? Porque a Bíblia diz que nada acontece na terra sem a permissão de quê? De Deus. Tudo acontece aqui por permissão de Deus, tudo. Será que a França agora está adorando a Deus? Está amando a Deus?
Será que está lá em Nice, que aquele caminhão passou em cima de pessoas lá? Será que as pessoas realmente estão se rendendo a Deus? Será que tem cultos de louvor, adoração na praia? Será que tem jejum? Será que tem vigílias que adorem o Senhor? Será que isso não foi resolvido? O problema moral continua ainda. O problema moral continua lá. E muitas vezes acontece na minha vida, na tua vida. A gente clama, às vezes o silêncio acontece por uma semana, outro dia, mas o problema moral continua lá. Na vida de pessoas, adquiridas, da sociedade, do governo. Mas eu quero falar para você que Deus está trabalhando em todas as áreas ainda. Deus tem um domínio sobre todas as coisas. É isso que Deus quer mostrar na nossa vida, para a nossa vida hoje, através de Abacuque. Porque muitas vezes nós batemos por problemas, situações que vêm, aquelas que vêm inesperada, ou até aquelas que nós estamos esperando. A gente falando, Deus, cadê o Senhor? Cadê você? Abacuque estava assim. Ele não sabia que Deus estava operando, estava gritando com Deus. Abacuque queria a solução do jeito dele. Mas será que é do jeito dele? Será que a solução da sua vida tem que ser do seu jeito? Será que a solução do seu casamento tem que ser do seu jeito? Será que a solução da sua solidão tem que ser do seu jeito? Será que a solução da sua doença tem que ser do jeito que você quer? Será que o problema que te aflige, que te envolve, tem que ser resolvido do jeito que você quer? Eu quero falar para você que Deus tem um plano melhor para a tua vida. Um plano maior. E tem uma solução perfeita. Amém, igreja? É tremendo isso. Olha o que diz Abacuque 2:1. Né? E sem resposta. Porque Deus, ele respondeu a oração, mas ele não atendeu a necessidade real que Abacuque queria. Abacuque queria paz. Abacuque queria que a impiedade acabasse, que as lutas fossem, não existisse mais. Ele queria que as pessoas fossem unidas, que as pessoas fossem bem-aventuradas. Esse é o desejo de Abacuque, mas não teve. Abacuque não teve a resposta correta, mas Abacuque teve a posição, ele fez a coisa certa. No verso 2, capítulo 2, verso 1 diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor meu que dirá. Abacuque não foi orar. Vamos ler de novo aqui: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição na muralha, aguardarei com paciência, né, para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Depois de todos os conflitos, depois de toda a carnalidade de Abacuque tomar posse, fluir, o que Abacuque resolveu fazer o seguinte: vou me tornar um homem espiritual. Ele resolveu o seguinte: espera um pouquinho, eu conheço Deus, eu sei que é Deus, então eu vou tomar e vou viver a postura correta. E qual que era a postura correta? Vou ser um sentinela espiritual. Foi isso que ele fez. Ele foi para a sua torre, a torre de vigia, onde ele conseguia enxergar mais longe, onde ele podia ficar livre das coisas, onde ele podia ouvir o Senhor, entender, enxergar o que Deus está fazendo. E nós, será que muitas vezes fazemos isso? Quando estamos com problemas, com necessidade? Será que muitas vezes, em vez de nós irmos para a nossa torre de vigia, nós queremos ser o Espírito Santo das pessoas, mandando torpedo, dando indireta, ou querendo manipular as coisas, ou se irando, ou ficando raiva, ou fechando a porta, ou boicotando situações e circunstâncias em nossa vida, ou está em nossa vida? Isso não é o homem espiritual. O homem espiritual não faz isso. O homem que é sentinela espiritual, ele vai para a sua torre de vigia e vê e observa o que Deus está fazendo. Isso é tremendo. Nesses dias eu um sonho aqui que essa igreja ia se encher de água, ia vir todo mundo se abalar, se assustar. Mas no sonho falava o seguinte: você falou no sonho que Deus está sob controle, e é o que está acontecendo. Então não importa a luta, não importa se tem gente morrendo, não importa se tem entulho ali, ou lá, outra pessoa gritando, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu vou ficar onde? Na minha torre de sentinela. E você, o que está fazendo na sua vida? O que está fazendo no seu problema? Como você está agindo com as situações que te cercam? Deus está dando para nós um grande entendimento. Deus está nos alimentando nosso coração, a nossa vida espiritual. Deus está fortalecendo a nossa vida como guerreiros espirituais. Vá para a torre de sentinela e observe o trabalhar de Deus com paciência. Não importa durante uma semana, um dia, 24 horas, ou sei lá, se é um ano. Fique na torre de sentinela e observe o que Deus está fazendo. Isso é muito sério, veja. É muito sério, sabe? Porque olha o que diz Isaías 40, 28 e 31, diz o seguinte: será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é um Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável.
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se ficam exaustos, andam e o quê? Não se cansam. A Bíblia não quer Deus não quer que te corra, que não louco, que te faça as coisas, que te age de maneira artificial. Não! Deus quer que te espere, que a gente enxergue o trabalho dele. Igreja, é tão sério isso, porque é o seguinte, Deus muitas vezes, cada vez que nós trabalhamos, ou colocamos nosso dedinho ali, ou manipulamos uma situação ou outra, nós adiamos, nós atrapalhamos o agir de Deus. Se Deus não deu uma direção, se Deus não falou que está fazendo uma coisa, mas você sabe que Deus está no negócio, vá para a sua torre de vigia e fica vendo o que Deus está fazendo. Onde Ele está trabalhando, os sonhos que Ele está dando, quando Ele está mexendo em vida, em situações, em circunstâncias. A cura já está na tua frente, a resposta já está no teu coração. Mas tenha paciência, espere no Senhor. Vá para a torre de vigia e fica vendo o trabalhar dele na tua vida em nome de Jesus. Muitas pessoas não esperam enxergar, ou procuram não enxergar o que Deus está fazendo, se precipitam, daí andam 1 quilômetro e são obrigados a voltar 2 para poder pegar a bênção novamente. Sabe, muitas pessoas estão vendo Deus trabalhar, sabe que Deus está agindo, mas meu, eu vou dar ajudinha para Deus, vou agir ali, vou fazer um negócio lá, vou trabalhar ali. Não é assim que Deus faz. O homem espiritual tem que ter visão espiritual. O homem espiritual tem que saber a hora de se recolher, a hora de ir para sua caverna, a hora de ir para sua torre e deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, porque Deus é especialista em mudar coração. Deus é especialista em mudar a vida. Quando Deus fala que vai trabalhar na vida das pessoas, não vão correr, não vão se cansar, mas vão ser revigorados, é isso. Deus não quer você se preocupando, Deus não quer você fazendo o trabalho que é para Ele fazer, não quer. Você vai se cansar, vai se frustrar, vai ficar chateado, mais ainda, e depois vai se cansar, depois vai falar, esse lugar não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo lá? Essa pessoa então eu não suporto mais ela. Por quê? Você está no trabalho, querendo fazer o trabalho que Deus quer fazer na vida dela. Não seja o Espírito Santo. Vá para a torre de vigia, que a melhor atitude é fazer. A atitude mais sábia é ficar na torre de vigia e observe Deus trabalhando. Se Deus manda fazer, você faz. Se Deus não manda fazer, não faça. Mas não tire os olhos da situação. Não tire os olhos das circunstâncias. Continue orando por ela, que Deus vai mostrar que Ele está operando de alguma forma. Ele está operando. O povo não suportava mais Jezabel. O povo não suportava mais Jezabel no reinado de Acabe, não suportava mais. Era ruim, era má. Até profetas correndo. Todo mundo correu, mas Deus deu um jeito. Se o profeta, se Jezabel não se converte pelo bem, se converte pelo mal, levantou um soldado, um capitão e cortou a cabeça fora. É assim que Deus faz. Deus tem seu jeito. O cara só apareceu na Bíblia para isso, para colocar ordem, cortar a cabeça de Jezabel e foi mandado embora. Ele não era um convertido, ele não era um homem que adorava o Senhor, não era. E Deus levantou um homem somente para fazer o trabalho. Então, igreja, se você não consegue fazer o trabalho, Deus não tem direção para fazer o trabalho, deixa que Deus vai fazer, Deus vai resolver. Não coloque seu dedo aonde você não foi chamado. Amém, igreja? Vá para a sua torre de oração. Essa é a direção da sua vida. Olha o que diz Ezequiel 3, versículo 17. Essa é uma das verdades que nós, muitas vezes, por não conhecer a Bíblia, e a razão, como nós falamos aqui, a razão, às vezes, impede de nós sermos aquilo que nós somos. Nós não acreditamos em nós mesmos. Nós não acreditamos no Espírito Santo, nós acreditamos em Deus. Nós achamos que Deus não pode resolver, que não pode fazer. Eu quero falar para você o seguinte, que demanda sua razão embora em nome de Jesus. Amém. Seja um homem espiritual, enxerga as coisas espiritualmente. Deus pode fazer infinitamente melhor, maior do que você pensa e imagina. Ele pode mudar situações e circunstâncias. Ele muda, ele faz. O pior coração, a pior situação, a pior circunstância. Pode estar horrível, Deus reverte a história, Deus reverte. Ele tem poder para isso. Se você crê que Deus abriu o mar vermelho, você pode não ter razão para isso, mas se você crê, Deus pode abrir o mar vermelho na tua vida. Deus pode fazer o machado boiar, Ele pode fazer. Ele pode fazer o tempo parar sobre a tua vida. Um dia eu nunca esqueci o testemunho, eu estava no ônibus lá, que eu dei um trocado com um rapaz lá. Eu tenho certeza que Deus parou o tempo naquele dia, porque eu não vi ninguém respirando. Eu só vi um cara falando comigo, e para mim era um anjo lá. Amém, igreja? Assim como Deus parou o tempo na Bíblia, Ele pode parar o tempo na sua vida também. Ele é soberano sobre todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Olha o que diz Ezequiel 3, versículo 17. Filho do homem, disse ele,
eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que te digo e leve a eles o quê? A mim o quê? A advertência. Quem está na sentinela ouve a palavra de Deus. Mas se você não estiver em sentinela e Deus não falou com você, não se mexa, não faça nada. Deus dá a direção, Deus dá a estratégia. Quem está na torre de sentinela, observando e tentando entender o trabalho de Deus. Amém, igreja? Espere. Às vezes fala o seguinte: Deus fala com todo mundo, menos comigo. Não, Deus fala contigo também. Você é um profeta de Deus. Você é um canal abençoador. Você foi chamado para abençoar outras vidas de pessoas. Amém? Você é um canal para libertar a vida da pessoa. Você é. Sabe, igreja? Então creia que você é um sentinela espiritual. Deus te fez um sentinela. Então você pode fazer a torre de vigia. Deus pode te dar olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. Deus pode te dar olhos espirituais para você entender o que Deus está mexendo nessa igreja, o que Deus está fazendo na nação. Deus te dá olhos espirituais, sim. Basta ficar sentinela na torre, que todos os pecados são aqueles mascarados. E a solução de Deus vem para você, para te dar paz. Amém, igreja? Abacuque 2, versículo 4 diz o seguinte: mas o justo pela sua fé, o quê? Viverá. Agora a pergunta é: como esses versículos, um dos mais maravilhosos da Bíblia, que diz como tem que ser a condição e como vai viver o sentinela de Deus, como vai se materializar na tua vida se você não for para a torre de sentinela? Se você não ficar atento realmente ao que Deus está fazendo, ao que Deus está operando, como Deus está libertando, como Deus está curando, como Deus está movendo as suas peças, como? A Bíblia diz o seguinte, né? Mas o justo, pela sua fé, o quê? Viverá. Como nós vamos ter aquela fé que move montanhas? Como nós vamos ter certeza que Deus pode abrir o mar vermelho? Como nós vamos ter convicção que Deus é Deus? Se nós não estivermos na muralha, observando o trabalho de Deus. Que às vezes o trabalho de Deus, ele é longo, ele não faz agora. Ele sabe o tempo que é necessário para a sua vida ser tratado. Ele sabe o tempo que demora para ver umas respostas para você. Ele sabe o tempo. Quantas orações eu fiz de manhã e recebi horas depois. Mas quantas orações eu fiz que demorei dias, até anos para ser respondidas. Vocês é a mesma coisa. Quantas orações se fizeram que foram respondidas imediatamente e outras demoraram para ser respondidas? É que você acha que não foi respondida, mas a partir do momento que você fez oração, Deus começou a trabalhar na situação, Deus começou a trabalhar nas circunstâncias. O problema é que nós negamos a Deus, damos as costas a Deus, brigamos com Deus, porque a situação não é resolvida do nosso jeito. Não é. A gente quer que seja do nosso jeito, e não do jeito de Deus. Às vezes eu estou preparando outra pessoa, outro povo, uma circunstância para trabalhar naquilo lá. Sabe, igreja? Não se abale seu coração, tudo do coração. Confie no Senhor e no mais o que? Ele fará. Deus está te dando fé. Ir para a muralha é ser fortalecido, é ser revestido com fé. Ter olhos de fé. Sabe, ter olhos de águia. É correr e não se cansar. É viver a vida que Deus quer que a gente viva. Não é fácil a vida cristã, não. É luta, sim. É dificuldade. Mas o justo não ficará sem resposta. O justo não ficará sem trabalhar de Deus. Igreja, eu não vejo na Bíblia Deus negando oração. Eu não vejo na Bíblia Deus deixando seus filhos sem apoio, sem suporte, sem atender as necessidades. Eu não vejo na Bíblia Deus ficar sem curar, sem fazer a sua vontade. Eu vejo Deus fazendo tudo isso na Bíblia. Por que Deus fez na Bíblia e não fez na tua vida? Será que nós servimos um Deus só velho? Um Deus do Antigo Testamento? Não! Eu sirvo um Deus presente que está vivo hoje. Que quando o sol se levantou lá no leste hoje, foi porque Deus permitiu que se levantasse. E se o sol se pôs lá no oeste hoje, foi porque Deus permitiu. Amém? Se você está aqui, foi Deus que permitiu. Se está respirando, foi Deus que permitiu. Então nós temos um Deus vivo, sim. Amém, igreja? Agora, olha só que interessante. Quando nós ficamos na torre de oração, quando nós ficamos na torre de oração, Deus revigora a nossa esperança. Olha o que aconteceu na vida de Abacuque. Logo depois que declarou essa oração. Versos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ver os que correm, o que correndo passam, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não que mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não que tardará. A Bíblia não manda nós abrirmos mão da visão que Deus nos deu.
Se Deus deu uma visão, se Deus deu um sonho, se Deus deu uma direção para você, permaneça nela, escreva ela, anote ela em algum lugar, para que todos vejam e glorifiquem a sua fé. É isso que Deus quer. Seja um outdoor ambulante. Seja um outdoor ambulante. Deus vai curar minha família, Deus vai curar minha casa, Deus vai fazer milagres na minha vida. Testifique a tua fé com a tua vida. Testifique. Seja um outdoor que fala que Deus está vivo. É o que Deus quer. Quando nós recebemos a palavra de Deus dessa forma, nós permanecemos. Uma viva esperança brota em nós. Nós se alegramos de Deus novamente. Nós paramos de questionar Deus. Paramos de dar ordem para Deus. Paramos de falar, Deus faz assim, faz daquele jeito. Ah, Deus, se não fizer assim, não vou mais. Ah, não quero mais, fechei a porta da minha vida. Meu coração fechou. Ele não entra mais aqui. Então, nem pensar. É assim que nós fazemos, quando estamos olhando nos nossos próprios olhos. Agora, quando olhamos na esperança de Deus, você aceita, você ama. Você não cria barreiras. Você estende a mão. Porque você sabe que o seu Salvador vive. E ele aqui não te deixará só. Amém, igreja? É o que Abacuque nos ensina. Com muitas situações, por que precisamos estar o quê? Na torre de oração. Sabe, quando nós estamos na oração, Deus mostrou para Abacuque que Deus deu a paz no coração dele. E renovou toda a vida do profeta. Além de renovar a vida de Abacuque, renovou a oração de Abacuque. Olha que interessante isso. Olha o que diz Abacuque 3, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-o conhecido em tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando nós estamos na torre de oração, quando nós estamos vendo, que começa a ver Deus trabalhando, Deus coloca o que é a paz em nossa vida. Deus renova a nossa paz. E Ele declara mesmo, e nós declaramos a mesma coisa que o profeta declarou. Senhor, todos os milagres, o mar vermelho, o martelo, o machado que boiou, o maná que veio do céu, se o Senhor fez lá, faça hoje, Deus, renovando a sua misericórdia, renovando o teu amor. Abre os seus olhos novamente para a nossa vida. E muitas vezes fazemos isso, mas quando nós não estamos na torre de sentinela, quando nós não chegamos mais Deus trabalhar, conhecemos Deus só por mente, só por cultura, só porque a vovó foi evangélica, ou porque o vovô crucificou lá Jesus, sei lá o que, sabe? Quando nós vivemos um Deus morto, nós vivemos o que? A viva esperança. Nós não conseguimos enxergar Deus trabalhar na nossa vida. Nós não conseguimos. É isso que Deus quer. Que a gente vá para a torre de sentinela e veja o mover de Deus. De lá você vê o mar se abrir. Cura sendo realizada, você vê Deus mostrando as pecinhas, você vê Deus tirando o presidente e colocando o presidente, você vê Deus permitindo que situações sejam adiadas, porque é necessário estar lá aquela pessoa por enquanto, por mais ímpia que seja, sabia disso? Deus faz isso. Eu estava conversando com um irmão esses dias aqui, Eduardo Cunha, por exemplo, ele fez a lambança que ele fez, foi verdade ou não foi? E muita gente queria que ele saísse naquela época do governo, mas ele não podia sair de lá, Deus não permitiu. Porque se ele saísse, haveriam leis que seriam aprovadas, que iriam contra a nossa vida, contra o nosso testemunho. Ele brecou aquelas leis, sabiam disso? Por isso que Deus permitiu que ele ficasse mais tempo lá no Senado, porque ele era um homem de Deus ali. Por mais que ele fez lambança, por mais que se corrompeu, por mais que fez falcatrua, mas ele tinha uma moral ainda em certas áreas. Principalmente na área social, na área conjugal, na área ligada assim a essas coisas pervertidas. Ele tinha uma lei ainda, ele tinha uma moral aí ainda. Vai pesquisar, pesquisa. Ele era opositor do PT nessas áreas. Então temos que ver Deus trabalhando, igreja. Não podemos só se mover com nossos olhos, nossos desejos. Sabe, quando nós vamos para a nossa muralha, e a gente ora para Deus e Deus revela. Eu perguntei para Deus, como pode assim um cara que serve, um cara que declara o seu nome, faz essa lambança, e por que o Senhor está sendo injusto? Porque o Senhor permite que fique lá. Deus revelou, filho, ele está lá, porque ele está segurando essa nação ainda. Por mais que ele cometeu erros, por mais que ele cometeu injustiça, ele está sendo meu soldado lá ainda. Amém, igreja? Será que nós queremos ainda se mover de maneira carnal? Eliminar pessoas, situações, circunstâncias da vida? Igreja, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. É isso que Deus nos ensina. Estar na muralha de vigia. É enxergar Deus escrevendo a história com o dedo dele. É Deus movendo as situações. É Deus movendo as circunstâncias. Sabe?
Tem pessoas que recebem doença porque é necessário, por um motivo, Deus permitiu. A Bíblia diz que nada acontece se não for por permissão de Deus. Não é verdade? Tem separações que vêm porque Deus permitiu. Se eu tivesse me separado lá atrás, o Vitor viveu, de repente eu não estava pregando o evangelho aqui hoje, mas Deus permitiu. Falências. Filhos passando por situações terríveis. Deus dá sonho para te abalar, para quê? É necessário. Para que você vá para a torre de vigia e olhe e observe o mover dele. Amém, igreja? Foi isso que Deus fez na vida de Abacuque, né? Em Abacuque 2:1 diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vigia espiritual significa você ter convicção que Deus está operando, que Deus vai operar, que Deus vai agir. Agora, se a sua razão, se o seu racional não acredita que Deus pode fazer o impossível, realmente você não vai. Você não vai subir para a torre de vigia. E Deus está te chamando hoje, seja um homem espiritual. Acredite em Deus. Por mais que você possa ser incrédulo, por mais que você tenha dificuldade em lidar com as coisas espirituais, em ser convencido com os dons, milagres, por exemplo, com o seu na igreja domingo, que foi maravilhoso. Se você ainda é resistente a isso, não fale nada. Simplesmente vá para a torre de vigia e entenda o que Deus está fazendo. Presta atenção. Quem foi por som aqui no domingo? 80% das pessoas foi quem? As crianças. O que nós teremos dia 29 aqui? O retiro das crianças. Deus já estava preparando o coração das crianças para o mover do Espírito Santo. Será que nós não percebemos isso não? Deus não faz nada à toa não. Deus não opera de qualquer maneira não. Se Deus opera, é que tem um propósito, ele tem um motivo. Algo vai acontecer muito grande. Glória a Deus, igreja. Você não entender isso? Não é somente aconteceu por aconteceu, não, vai para a torre de vigia. Eu fui para a torre de vigia. Deus, por que fez isso? Deus falou o seguinte: todos os puros de coração foram tocados no Espírito e se renderam, e eu fortaleci e renovei. Amém? Foi isso que Deus fez domingo aqui. Porque eu fui para a torre de vigia e perguntei para Deus, por que se mover? E do jeito que foi. Amém, igreja? Vamos trabalhar, que Deus tem propósito das coisas. E se Deus fez isso no domingo, pode fazer hoje na tua vida, pode continuar fazendo amanhã. A eternidade que você vê aqui, Deus vai estar operando na tua vida. Então creia que Deus é Espírito. Creia que Deus está vivo. Creia que Deus continuou com a sua mão sobre essa terra, sobre a tua vida. E Ele não perdeu o domínio, Ele não perdeu. Amém, igreja? Todas as coisas colaboram para aqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes não queremos isso, né? Então precisamos ter a convicção que somos vigias espirituais. E quem é vigia espiritual recebe a revelação de Deus. Olha que tremendo. Olha o que Abacuque 2:4 diz, né? Novamente, mas o justo, pela sua fé, o que viverá? É pela sua fé. As coisas irão acontecer de acordo com a tua fé. Você não vai se mover mais pela fé dos outros. Você não vai se mover mais pela fé do pastor, da pastora, do obreiro, da vovó, do titio ou do vizinho. Não, é pela sua fé. Deus quer criar uma fé em você. Se você começa a observar o trabalho de Deus na sua torre de vigia, você vai ser revestido com o dom da fé. Amém? Porque você vai ver com a sua fé. É o que a Bíblia diz. Não é qualquer fé não, é sua. É a fé que Ele vai te dar. E as coisas vão acontecer de acordo e como você determinar. Porque Deus vai colocar a vontade dentro do teu coração. E você vai entender o que você vai pedir. Você vai entender o que você quer com a sua família. E você vai pedir alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus, igreja. Isso é ser uma pessoa, um vigia espiritual. Olha o que diz Romanos 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça. Nele quem? Em Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé, o que? Em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não somente a fé vai te dar o seu mandamento. Você vai viver da fé. Está entendendo? Da fé. A fé vai trazer a cura. Da fé você vai ter alegria. Da fé você vai ter paz. Da fé você vai ver a restauração. Da fé você vai ver o mover de Deus. Tudo que é ligado à fé, tudo que é ligado ao espiritual, é que vai trazer vida e vida em abundância. Porque o mundo não pode ter nada de bom para você. É o que Deus vai trazer. É o que Deus vai te proporcionar. Você vai ver que, por exemplo, por mais que aquele homenzinho continue torto, mas você vai viver daquele homenzinho, porque você sabe que a fé que tem em Deus vai consertar aquela vida, vai consertar aquela alma. Glória a Deus, igreja. Então você não vai mais fechar a porta.
você não vai colocar uma fechadura, não vai colocar cadeado, você não vai colocar uma placa assim, ó, interditada, não vai! Porque você vai ver da tua fé. A tua fé vai restaurar vidas, a tua fé vai mudar ambientes, a tua fé vai estruturar o reino de Deus. Glória a Deus, igreja. O justo viverá da fé, é da fé. Por isso que necessitamos ir para a torre de vigia e enxergar o que Deus está trabalhando. Quantas pessoas contam testemunhos, quantas pessoas já viram milagre e deixaram o milagre passar, só viveram a circunstância. Por favor, não viva da circunstância, não viva daquilo que Deus fez, mas viva do poder de Deus. Se Deus fez alguma coisa, Ele materializou o poder para você. É o poder. Você já viu cura espiritual? Quem já viu cura espiritual aqui? Deus estabeleceu o quê? A fé em você. Ele quer que você enxergue Deus como um homem espiritual. Você já viu galhos brotando fogo? Você já viu pessoas sendo curadas imediatamente? Já viu pessoas sendo batizadas no Espírito Santo? Ei, se você já viu isso, saiba que Deus fez isso para que o justo do Senhor viva da fé, para que tudo aquilo que você viu, você seja sustentado. Amém, igreja? O justo virá da fé. Quando você estiver aflito, quando o dia vai bater na tua porta, quando você quiser, cara, é a fé vai te sustentar, ela vai gerar vida, poder. Você vai saber, você vai declarar para o céu, é certo que o meu Salvador vive, e Ele virá me ajudar. Amém, igreja? É da fé que você vai viver. Sem a fé você não tem vida. Sem a fé é tristeza, é lamento. Sem a fé a gente volta para o pecado. Sem a fé nós não encosta para as cruzes. Sem a fé nós não conseguimos permanecer com as pessoas. É da fé que o justo irá o quê? Permanecer e viver. É da fé. Glória a Deus, igreja. Olha o que diz Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá também da fé. Que tremendo isso! Mas olha a observação que ele faz depois da vírgula. Isso é muito sério. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus não tem prazer nele se recuar. Por quê? Nós estamos negando o poder de Deus, estamos negando a operação do Espírito Santo, nós estamos negando a sua plenitude, a sua soberania, a sua onipresença, a sua onipotência. Não negue, não dê um passo para trás, fique parado, mas não recue, fique parado, mas não murmure, fique parado, mas não mendigue, maldiga, não faça isso. Amém? Porque o justo virá da fé. Tenha fé que Deus vai fazer, tenha fé que Deus vai mudar. Deus não está falando que você não deve chorar, que você não deve, às vezes, ficar frustrado por certo momento, porque a Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, choro dura uma noite, uma alegria vem pela manhã. Deus vai mandar o refrigério com a solução, com a direção. Amém, igreja? Você entender isso? É o que Deus está falando para nós. Estar na muralha, na torre de vigia, é enxergar como Deus faz. E Ele faz da maneira dele, não é do seu jeito. Quantas coisas eu imaginei que ia ser assim. Eu imaginei que sim, que um dia ia ser pastor, porque Deus falou no meu coração, eu criei. Mas eu pensei que ia ganhar muito dinheiro, que eu ia fazer uma poupança, ia construir um monte sobrado, ia ganhar uns 20 mil reais por mês e pronto, eu poder viver. Mas não foi o que Deus quis na minha vida. Eu perdi tudo, e o que sobrou eu tive que doar para estar na frente. Porque Deus falou que o justo virá daqui da fé. Se eu não tiver fé que Deus fazer, como eu vou pregar fé para você? Para tua família, para tua casa? Se você não vê Deus operando com fé, operando com coisas que ativam a tua fé, como você vai pregar o Jesus com vida? Como, Márcio? Como? Como, Tony? O justo virá da fé, e você é o justo do Senhor. Se você confessou a Jesus, se você entregou tua vida e teu coração para Deus, você é o justo do Senhor, e saiba que todo justo do Senhor viverá o que? Da fé. É fé. Amém, igreja? Abacuque 2, do versículo 15 ao 17, ele declara algo tremendo, maravilhoso. Algo que vem do reconhecimento de alguém que tem a certeza e a convicção que Deus trabalha. Ele faz uma declaração com muita convicção. Por que ele faz com muita convicção essa declaração? Porque ele estava na torre de muralha, ele estava na torre de vigia, ele se tornou um vigia espiritual, e ele viu Deus trabalhando, ele enxergou Deus trabalhando, ele reconheceu, ele fez se tornar verdade tudo aquilo que ele viu, que falaram para ele que um dia Deus fez, que o mar se abriu, né? que aquela pessoa que não podia ter filho, teve filho, né? Que reis, que na impossibilidade de se tornar reis, se tornaram reis. Ele pegou tudo isso na torre de muralha, e Deus mostrou para ele que aquilo é real, e aquilo gerou fé na vida de Abacuque. E olha a declaração que Abacuque faz em Abacuque 2, no versículo 15 a 17.
Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para que lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Sabe o que está falando? Que Deus não comunga com a injustiça. Todo injusto, Deus trabalha. Você pode se achar justo hoje, perfeito, homem correto, mas você foi como um desses homens aqui que Abacuque declarou. Muitas pessoas fizeram oração nessa terra para que você se tornasse dessa pessoa, dessa criatura, para um ser, para filho de Deus. Então Deus fala o seguinte, que cada um de nós, se o seu coração foi mudado, todo o coração nessa face da terra pode ser mudado também em nome de Jesus. Amém, igreja? Se Deus mudou conduta, pensamento, coração, mente, desejos, que é o seu, pode mudar de muitas pessoas também. E se você sabe, se você tem certeza que alguma coisa tem que mudar na tua vida, saiba que Deus está trabalhando na tua vida. Às vezes nós pensamos o seguinte, aquela pessoa se converteu, olha só, ela se converteu, está pregando, fala o amor de Cristo, mas continua com certas coisas que são horríveis, que eu não aguento, não suporto. Ei, vá para a torre de vigia, que você vai enxergar Deus trabalhando naquela alma, naquele coração, amém? Você vai ver Deus fazendo maravilhas, você vai ver Deus mexendo suas peças, você vai ver Deus mexendo nas circunstâncias, você vai ver Deus mexendo em todo o sistema, só para aquela alma se alinhar no reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Abacuque declarou isso com convicção. Quer beber? Vinho, continua bebendo. Quer se atolar? Se atole. Mas uma convicção tenho, que Deus vai mexer na tua vida. Amém, igreja? Essa é a convicção que ele fez. E para concluir, eu quero ler o que Abacuque falou. Aqui verso 2 aqui, mas é verso 3, do versículo 17 ao 19. Foi uma declaração tremenda de quem recebeu a revelação por estar na torre de vigia. Olha só o que Abacuque declarou na sua oração. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, igreja? O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Sabe o que Abacuque quis declarar aqui? Que a verdadeira fé conquista as coisas inacreditáveis, coisas impossíveis. É o que Deus Abacuque está falando. Se você ficar na sua torre de vigia, como sentinela espiritual, você vai ver coisas tremendas acontecendo na tua vida, porque você serve um Deus que é soberano. Amém, igreja? Então, se você está sofrendo por pessoas que estão com o coração ainda ruins, que estão te machucando, se você está sofrendo por doenças, sofrendo por circunstâncias adversas que de repente estão batendo na tua porta, ou por realizações que você desejaria ter e que não estão acontecendo, saiba que Deus está operando na tua vida. Você sabe disso, confia no Senhor. Vá para a torre de vigia, que Deus vai te mostrar aonde Ele está mexendo. Ele vai te mostrar aonde Ele está operando, porque esse é o Deus que nós servimos. Amém, igreja? Você não tem ideia de quantas pedras rolaram, de quanto mar, de quanto rio Deus teve que secar para que você seja salvo e transformado. Você não tem ideia de como Deus se moveu com poder para que o Evangelho entrasse na tua vida. Então eu quero falar para você o seguinte: não lave as suas mãos, seja responsável com tudo que Deus fez, não olhe para trás, marche para frente. Amém? Não negue o Senhor, se mova com fé em nome de Jesus. Não queira ser o Espírito Santo na vida das pessoas, não queira, não dê direta, não monte situações para que quando roubar o coração das pessoas, não faça isso, porque são coisas que Deus abomina. Deus abomina ladrão de coração, porque o nosso coração pertence somente ao Senhor. O coração de toda a humanidade pertence somente ao Senhor.
Então não manipule situações. Não tente ser Espírito Santo, mas permita que Deus faça a obra na tua vida, na tua casa. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Amém? O título da palavra para lembrar nossa vida é Os Mistérios das Providências de Deus. Quer conhecer os mistérios de Deus e as suas providências? Vá para a torre de oração.